Olá! Hoje a gente vai desvendar uma regra do Supremo Tribunal Federal que mexe, olha, diretamente com o bolso de todo mundo. É a súmula vinculante número 4. Bora entender a fundo como é que ela impacta salários e benefícios por aí. Para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Será que toda vez que o salário mínimo sobe, outros salários ou benefícios deveriam subir junto, assim, automaticamente? Pois é, essa é a grande questão que o STF teve que responder e a resposta tem implicações gigantescas. Então, para achar a resposta oficial para essa pergunta, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. É aqui que entra a súmula vinculante 4. Pensa nela como a regra do jogo, e ela é, assim, bem direta ao ponto sobre isso. Ok, esse aí é o texto exato da súmula. Eu sei, parece aquele juridiquês complicado, né? Mas calma, a ideia principal tá ali, bem clara. Não pode ser usado. A regra geral, então, é proibir que o salário mínimo funcione como um gatilho automático para aumentar outras remunerações. Mas o que raios significa essa palavra aí, indexador? Essa analogia da escada rolante é perfeita, né? Pensa só, um indexador é como um piloto automático para o dinheiro. Se um salário estivesse indexado ao mínimo, ele subiria junto, sem precisar de nenhuma negociação nova, sem esforço. E é justamente essa escada rolante automática que a súmula vem e desliga. Tá, mas espera aí. Por que proibir uma coisa que, à primeira vista, parece ótima para o trabalhador? A gente pensa, ué, meu salário subindo junto com o mínimo, qual o problema? Pois é, o Supremo tinha uma preocupação econômica bem séria por trás dessa decisão. Vamos entender qual era. Essa citação da própria decisão do tribunal já dá a letra. O raciocínio é o seguinte: a preocupação era evitar que um aumento no salário mínimo virasse uma bola de neve. Imagina só, um aumento de, sei lá, 10% no mínimo. Se ele arrastasse um monte de outros salários e benefícios junto, o impacto final na economia seria muito, mas muito maior. Exato. O ponto-chave aqui é o tal do efeito dominó. Pensa na cena. Uma pecinha cai e derruba todas as outras. Se cada aumento do mínimo gerasse essa cascata de reajustes automáticos por todo lado, no serviço público, no setor privado, a pressão na economia seria enorme. E o mais irônico de tudo é que isso poderia acabar dificultando aumentos de verdade para o próprio salário mínimo lá na frente. Certo, mas é aqui que a história ganha um pouco mais de detalhe. A súmula proíbe o reajuste automático. Beleza. Mas será que isso quer dizer que o salário mínimo não pode ser usado de jeito nenhum para definir um salário? A resposta é não. E aqui tem uma diferença que é, olha, fundamental entender. Olha só, essa tabela deixa tudo preto no branco. O que não pode de jeito nenhum usar o mínimo como aquela escada rolante que a gente falou, ou seja, amarrar os reajustes futuros a ele. Agora, o que pode? Usar o mínimo como ponto de partida, como uma referência inicial. Por exemplo, uma lei pode tranquilamente dizer que o piso de uma certa categoria é de, digamos, 3 salários mínimos, mas só ali, na largada, na hora de fixar o valor. E as decisões dos tribunais, o que a gente chama de jurisprudência, batem nessa mesma tecla. Aquele valor inicial que usou o mínimo como base, válido. Mas os próximos reajustes, esses não podem seguir o mínimo automaticamente. Eles vão ter que vir de negociações coletivas, de acordos, ou usar outros índices da economia que não tenham nada a ver com o salário mínimo. Bom, agora que a gente entendeu a teoria, vamos para um caso prático que deu um nó na cabeça de muita gente, o adicional de insalubridade. É aqui que a coisa fica complicada. É onde a teoria bate de frente com um problema bem real. Acontece que, por muito tempo, a lei mandava usar o salário mínimo como base para o cálculo do adicional de insalubridade. Era assim que funcionava. Só que aí veio a súmula 4 e disse, opa, não pode mais, e isso criou um impasse gigantesco. Se não pode usar o salário mínimo, então a gente usa o quê? E aqui tá o pulo do gato, o nó da questão. O STF chegou e falou duas coisas. Primeiro, olha, essa regra antiga de usar o salário mínimo é inconstitucional, não vale mais. E logo em seguida, mas um juiz não pode simplesmente chegar e criar uma base de cálculo nova da cabeça dele para colocar no lugar. E isso leva a gente para uma questão super importante, que tem a ver com a separação dos poderes no Brasil. A gente se pergunta, poxa, mas por que o juiz não pode resolver logo isso? Ele está vendo que tem um problema, que a regra antiga não vale, por que não define uma nova e pronto? A resposta está nesse conceito aí, legislador positivo. Basicamente, o papel de cada poder é bem definido. O do judiciário é aplicar e interpretar as leis que já existem. Criar leis novas do zero é tarefa do poder legislativo, do Congresso. Se o juiz inventasse uma nova base de cálculo, ele estaria, na prática, agindo como um deputado ou senador,
escrevendo uma lei. E isso ele não pode fazer. Esse passo a passo aqui mostra o beco sem saída direitinho. Primeiro, a regra antiga é invalidada. Segundo, isso cria um buraco, um vácuo na lei. Terceiro, o juiz fica de mãos atadas, ele não pode preencher esse buraco. E aí, quarto ponto, a solução. Quem resolve? Só tem 2 caminhos. Ou o Congresso Nacional cria uma lei nova, ou patrões e empregados sentam para negociar e criam um acordo coletivo. Ufa! Bastante informação, né? Mas vamos lá. Para fechar bem o raciocínio, vamos para um resumão, juntando os pontos mais importantes que a gente viu até agora sobre a súmula vinculante 4. Então, para guardar de vez o que é proibido, vincular reajustes automáticos ao salário mínimo. Aquela escada rolante, lembra? O que é permitido, usar o mínimo como referência para fixar um valor inicial, mas sem reajuste automático. E qual é o dilema? Quando uma lei antiga que fazia essa vinculação cai, o judiciário não pode criar outra no lugar. E a saída? A solução tem que vir de uma nova lei ou de negociação coletiva. Simples assim. E para fechar, fica uma reflexão. No fundo, a súmula 4 está tentando equilibrar pratos bem delicados, um problema que está no centro de muita discussão econômica e política. A grande pergunta é: como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador, garantir um poder de compra digno, mas sem criar aquele efeito cascata que pode bagunçar a economia para todo mundo? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!